Bem, você está ligado aos festivais de trap que tava rolando bastante no Brasil nos últimos anos? Bem, não sei se você notou, mas de uns tempos pra cá, ano passado, meio que alguns meio que foi cancelado em cima da hora e teve outros que nem anunciou edição nova. Então, o número de festival foi caindo. Algumas vezes você pode ter uma ilusão que fala, como assim caiu? Eu vi um monte de festival e tudo mais. Mas não, é que o pessoal tá usando o termo festival errado. A pessoa anuncia um show com 7 artistas e chama de festival. Isso não é um festival, isso é um show. Mas festival mesmo, de verdade, aquele que todo mundo imagina quando escuta a palavra festival, eles foram caindo de número e parando de existir. Bem, o pessoal começou a se tocar, né? Obviamente o pessoal que já trabalha ali com artistas, então normalmente produção de artistas, empresas e produtoras, né? Já que o público meio que não faz muita diferença para ele. Então rolava um papinho aqui e ali nos bastidores, mas meio que ninguém falava sobre isso até essa semana, quando a Rap Mais foi lá e fez uma matéria sobre o sumiço dos festivais de rap em 2025 e a crise que já estava anunciada. Esse é o nome da matéria. E essa matéria explica aqui o que eu expliquei no começo, que realmente os festivais estão sumindo, alguns estão sendo cancelados e outros nem renovado uma nova edição. E aí, a primeira hipótese, e é isso que os produtores de eventos estão reclamando, é do cachê alto, né? Do cachê alto de alguns artistas. Porém, essa matéria da Rap Mais, ela aponta também que é muito maior que isso. Então, segundo a matéria, tem a questão que a produção é cara, a logística é difícil, baixa renovação e a falta de apoio à base. E eu vou falar sobre falta de apoio à base, porque querendo ou não, eu meio que faço parte da base. Você vai entender melhor depois que eu explicar. Mas antes de continuar o assunto, eu quero falar para você que quer economizar. Bem, aí na descrição e também nos comentários vai ter um grupo que é um grupo de promoções, chamado Promoção de Cria. E lá você vai entrar e vai ficar recebendo promoções que tá rolando na internet. E é óbvio, essas promoções são só de sites grandes, então Mercado Livre, Amazon, Shopee, Casas Bahia, Magazine Luiza, Nike, Adidas. Então fique tranquilo que não existe nenhum tipo de falcatrua. Você vai comprar direto no site, porém no melhor preço. Então, se você tiver curioso e quiser entrar no grupo lá só para dar uma olhada e tudo mais, faça isso que isso ajuda o nosso canal aqui, ok? Então, voltando ao assunto. E bem, várias pessoas veio dar as visões dele. Uma que eu vou colocar aqui em destaque, porque ele é dono de um festival, é o dono do Rap em Cena Festival. E nós que estamos aí na cena há mais de 12 anos, também conseguimos entender e visualizar isso há muito tempo, né? A inflação em cima de tudo que está acontecendo na nossa cena, principalmente depois do rap, do trap, do hip hop ter sido comercializado 100% de fato. E aí vem o início, né? A inflação gigantesca no cachê de todos os artistas, equipes gigantes de artistas viajando de 15, 20 pessoas, às vezes até mais. E isso tudo acaba vindo para o bolso do produtor. Porque vamos falar a realidade, de fato. Qual o artista que hoje tem o seu cachê de 100, 150, 200, 300 mil reais que consegue de fato pagar o seu show, consegue vender a quantidade de ingressos ou ter a sua fanbase que realmente paga isso para estar lá presente? No festival a gente vê inúmeros artistas, é difícil de mensurar quem mais vende, mas a gente ainda consegue ter esse controle. Mas vamos fazer um show solo de cada artista. Muitos artistas aí que tem milhões e milhões de seguidores acabam não vendendo nem 300 ingressos. Essa é a nossa realidade. E muitas pessoas se baseiam pela popularidade, pela fama do artista, e o mercado acabou pagando esses preços absurdos. Acabou pagando essa conta que depois no final não fechou a conta dos eventos e hoje está causando esse efeito cascata em todo o mercado, em toda a nossa cultura, que todos estão sendo afetados, né? Por isso que a gente não tem visto mais festivais sendo realizados. O Rap em Cena aí tá com 11 anos, não é de hoje. Pegou lá o artista no início da sua carreira, antes da pandemia, porque a pandemia também trouxe muito digital para os artistas. Eles começaram a ganhar muito dinheiro no digital, na internet, com publicidade, e isso também ocasionou a inflação em cima dos cachês. E aí, o que a gente pode pensar sobre isso? Quais vão ser os próximos passos? O que as marcas realmente estão investindo dentro da cena, da cultura, para a gente conseguir ter essa continuidade de crescimento e não ter
retração que na realidade já vem acontecendo. Artistas que tinham agendas lotadas e cheias, hoje estão com as agendas vazias. Cachês que eram um valor, agora estão com uma redução de no mínimo 30%, porque não está tendo tanta procura. Então a lei da oferta e demanda, né? Então acho que essa pauta que o Rap Forte trouxe, o que a Nicole Balestro já vinha falando há algum tempo, é muito importante a gente falar, os produtores se posicionarem e a gente entrar nessa discussão aí para salvar e resgatar toda a cena e a nossa cultura hip hop, rap, trap, para não se perder nisso tudo. Então o Kenny Martins, o fundador do Rap em Cena Festival, ele reclama ali bastante dos cachês dos rappers, que é inflacionado. Porém, nós temos outras visões aqui que meio que contradiz esse ponto. Por exemplo, a visão do produtor Ecologic, que querendo ou não é uma visão extremamente próxima da minha. Cachês inflacionados no rap nacional. Eu tô vendo vários produtores de evento, donos de festivais reclamando sobre isso, que a conta não tá fechando mais. Mas vocês já pararam pra pensar que existem outros artistas? Por que ao invés de colocar um artista de 200 mil, vocês não colocam 4 artistas de 20? Gasta menos da metade, deixa o ingresso mais acessível pro público. Vocês nem estão estudando o público de vocês, pô. A galera não tem dinheiro pra pagar R$400 no ingresso pra ver os mesmos artistas. A galera cansa. Tá em todo line-up é o mesmo. Não tem uma coisa diferente pra ser atrativo, pra fazer valer o ingresso. Valorize o underground. Eu já fui produtor de evento, já fiz vários eventos aqui em São Paulo. Quem lembra do Lions? Eu fazia um evento lá que já orcei um cachê do Matuê no início por R$2.000. R$2.000 e a logística pra ele e o DJ, só. Olha o tamanho que ele tá hoje. Valorize o underground. Os artistas estão precisando de oportunidade. Eu não vou nem falar de DJ e produtor, né? Porque você não vê line-up de festival, um DJ e produtor no line-up, ainda num palco principal. Não vou nem falar disso porque, né? Mas enfim, queria dar esse papo, trazer essa reflexão com vocês, porque sim, eu acho que os artistas que estão cobrando esse valor exorbitante têm um pouco de culpa nisso, mas os contratantes estão pagando. Olhem pro underground, saiam da bolha. Falta curadoria. Falta curadoria. E além do Ecologic, o rapper AK Rasta também falou sobre isso. Ele tava fazendo ali uma explicação sobre o que ele acha do trap e tudo mais. E ele fala sobre a questão dos cachês, né? Ser muito alto, dá prejuízo para alguns produtores de evento. E aí acaba que esses produtores de evento meio que desistem de fazer festivais. Trap começou cada vez mais a entender o público brasileiro. Começou a ficar super mainstream. Artistas estouraram, começaram a cobrar cachê muito caro. Contratantes se iludiram, começaram a pagar esse cachê muito caro. Trap, novidade. Ainda não fechava com o comercial, ainda não fechava com o rap. Então, público muito pequeno. Só prejuízo pro contratante. Público de trap não consome bar. Bar é muito importante pro contratante. Público de trap só fuma e toma água. Além de ser um público pequeno, o público de trap não tem dinheiro para pagar ingresso de festival. E bem, eu quero dar minha opinião sobre isso aqui, mas lembrando, eu não sou um produtor de evento e nem sou um dos rappers da cena, então minha opinião vem muito mais ali pro lado de público e também como uma pessoa que estava aqui gravando sobre trap há muito tempo já. Bem, primeiramente, pra mim, a cena super mainstream, que são os maiores cantores de trap no Brasil, pra mim eles já são repetitivos entre eles mesmo. Saca? Meio que pra você fazer muito sucesso no Brasil, você tem que tirar um pouco da sua personalidade ali pra tentar vender. Já que, tipo assim, quanto menos personalidade, mais o seu som vai chegar em várias pessoas. E isso não é uma questão de falar, não, o brasileiro não tem personalidade. Eu tô falando na questão mundial, o mundo todo é assim. Então, meio que é óbvio que se você fazer uma música um pouco mais genérica e começar a fazer network com outros estilos musicais que são gigantes no Brasil, por exemplo, o sertanejo universitário ou então o funk, meio que isso vai fazer você bombar mais fácil, já que você vai estar sendo ouvido por várias pessoas. E é óbvio que isso é muito bom, muito legal para o artista, é massa. Porém, isso não gera identificação com as pessoas. E se não gera identificação, principalmente com a base, não engaja tanto, ao ponto da pessoa pagar um valor extremamente alto para ir no festival, ver esse cara. Então, esses trappers genéricos, né, que eu nem chamo de trap, chamo de pop latino,
meio que eles viram igual o funk, né? Que o funk tá ali, tá ligado? Todo mundo ouve o funk, tem vários artistas de funk, porém nenhum gera uma identificação tremenda, gigante, ao ponto de você pagar um valor absurdo pra ir em um festival. Porque querendo ou não, se você vai ouvir mais um funk genérico, você paga 50 reais pra ir no show, perto da sua quebrada, tudo mais, você vai lá, vai ter umas minas lá, vai ter um funkeiro cantando, que provavelmente vai ser até um funkeiro famoso, já que os shows são baratos, e vai ser a mesma vibe, não vai mudar nada, já que eles cantam coisas muito parecidas, não vai mudar muita coisa. E até por isso que você também não vê muitos festivais de funk, né? Eu tô falando festival de verdade, eu não tô falando de 8 artistas, 9, 10, eu tô falando de um festival com uma estrutura gigantesca, com 2 palcos e dezenas de atração. Então você deve estar pensando, então Daniel, você tá falando que a culpa é dos artistas e do cachê e tudo mais? Em base sim, mas não, porque quem decide quem vai ser contratado é o produtor do evento. E sobre essa parte, a minha visão é extremamente parecida com a da Ecologic. Bem, pra que você vai focar sempre nos artistas que têm um cachê extremamente alto? Saca? Por exemplo, o Felipe Ret deve ser um dos cachês mais altos da cena, até onde eu sei, chegando a 250 mil, se pá até 300. Mas bem, eu não quero ver o Felipe Ret de novo, em todo show, de novo. Cara, sinceramente, eu gostaria de ver o Felipe Ret em um show do Felipe Ret, porque o ambiente é dele. Então, eu preferiria ver o Felipe Ret no público Felipe Ret, faria mais sentido pra mim. Porque pra mim não faz muito sentido eu ver o show do Djonga com o público do Teto. Não faz muito sentido. Eu acho muito chato. Eu preferiria ir no show do Djonga separado. Então eu tenho certeza que daria sim pra tirar alguns artistas mainstream pra colocar alguns undergrounds que são muito bons. E o festival tá nisso, um festival, tipo uma diversidade de coisas ali. E tem até alguns festivais que realmente tem uma line boa, uma line legal com vários artistas que eu gosto, por exemplo. Mas aí quando saem os horários, pô, é ridículo, porque o artista que eu quero ver vai cantar 3 horas da tarde, saca? 2 horas. Saca? E os artistas repetitivos são os cabeça de chave, os cabeça da line, os famosos headlines, que vai cantar ali nos principais horários, que seria mais ou menos às 10 horas da noite. Então, festivais de rap pra mim se tornou angustiante. Se eu tivesse dinheiro pra ir em festivais, em todos, eu iria. Porém, é extremamente caro, 400 reais pra sofrer. Porque se você vai comprar uma água no evento, pô, 15 reais. Um evento que vai das 2 horas até as meia-noite. Uma água, 15 reais, cara, é ridículo. Eu creio que certas coisas não é pra lucrar. Eu acho que água não deveria ser pra lucrar. Então é meio que um teste de resistência, que uma água é extremamente cara, não tem um lugar pra você sentar. Tá tendo alguns shows extremamente chato, dependendo do evento a estrutura é ridícula. Por exemplo, o que aconteceu com o Rap Festival, que teve chuva e alagou, o lugar é extremamente ridículo. Então ali é uma prova de resistência, cara. Então a boa parte do público de festival, eles vai pra falar, olha, eu estou no festival, eu tenho dinheiro pra estar no festival. E eles nem vão curtir tanto o festival assim, sinceramente. E os festivais aparentemente é mirado pra exatamente esse público. Quando você não se preocupa em trazer o público do rap e sim trazer esse público, e eu vou dar exemplos aqui, mano, por que a porra dos eventos, da maioria, quando é chamado influencer, é influencer loiro branco que nem fala de rap? Cara, e pra nós que é criador de conteúdo, é uma questão extremamente óbvia. Qualquer criador de conteúdo com 20 mil seguidores aqui no YouTube vai conseguir engajar e levar mais pessoas do que uma TikTok genérica que tem 500 mil seguidores no TikTok, saca? Porque o público de rap basicamente está nos nossos canais, todos os dias consumindo, todos os dias querendo saber as coisas novas, análise de álbum, essas coisas assim. E eu creio que é esse público que os festivais de rap tem que buscar. Porque até se essa TikTok conseguir levar um monte de gente lá, basicamente, se eu vou num evento desse, eu sinto que não é um lugar pra mim. Esse público é estranho a mim. Esse público não gosta de hip hop, não entende hip hop. Estão ali pra ver os artistas delas, modinha, que é super mainstream. Isso gera uma desconexão incrível com o público. Aí entra aquela questão, por que as pessoas não estão animadas nos shows de rap? Por que elas não cantam
as músicas dos artistas, porque elas não estão lá por causa das músicas. Elas estão lá por causa do status de estar em um festival. Então, qual público que você acha que gosta mais de rap? O público de uma TikToker que viralizou dançando dancinha do MC Cabelinho? Ou o público de hip hop que tá aqui comigo, por exemplo, há 8 anos? Saca? Na época que o trap, por exemplo, era zoado, que o trap não era famoso, né? Antes de chegar esse bando de oportunista, né? Que fala que gosta de trap, mas só apareceu na cultura depois que o bagulho começou a dar dinheiro. Incrível isso daí. Até porque, quando nós é convidado pra uma parada assim, nós dá uma moral da hora, porque nós sabe que não é todo dia que um festival de trap, ou então até que alguns rappers em si dê alguma espécie de moral pra nós. E aí nós se esforça. E eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo que é até difícil de falar, porque é triste pra mim, que foi um festival chamado Under Trap Festival. Esse festival convidou o Beat Stage, o Márcio, pra fazer publi desse festival. E eu achei isso muito foda, um evento, um festival, dá uma moralzinha pra nós. Nem que seja um festival underground, pra você entender o nível da parada. E eu me dispus a fazer publicidade de graça pra esse festival. E eu não tô criando historinha bonita aqui, porque eu falei isso pra um dos donos do festival na época. Mano, suave, se pá, até faço conteúdo lá. Pode pá. Eu me interessei porque o Beat divulgou e eu tô em uma parada, em uma onda de tipo assim, só divulgar, só ir em evento e só falar de álbum que os outros criadores de conteúdo for chamado pra falar também, tá ligado? Acho que estimula, tá ligado? Estimula o nosso mercado, assim. Que é foda, mano. Nós vai nos eventos de graça aí, evento cheio de dinheiro, não paga nós, não faz porra nenhuma, não convida, não, tá ligado? Então quando eu vi que o BeatStage ia participar, eu já me interessei. Mas é nóis, mano. Eu vou te mandar assim os bagulho depois. E esse festival foi muito legal, porque foi cheio de pessoas que realmente eram amantes da cultura trap. Foi muito legal pra mim também. Eu fui lá, conheci pessoalmente o BeatStage, o Márcio e tudo mais. E o triste é que semanas depois ele veio a falecer. E quando eu penso como as coisas poderiam ser diferentes se esses festivais de trap apoiassem a base, né? Eu tô falando do pessoal do underground, artista, produtor, criador de conteúdo, tivesse uma moral, o quanto que não seria benéfico pro hip hop pra todos nós. Que aí eu não ia ter que ver amigo meu largar, amigo meu que tá aqui desde o começo também do trap, lá em 2017, quando o trap ainda nem sequer tinha estourado, que realmente ama a cultura, estaria aqui com nós, não teria que largar o canal pra trabalhar, não teria que largar a sua carreira como rapper pra trabalhar, saca? Por falta de apoio à base, pra hoje ver um monte de produtor de evento boy, que chegou aqui na cultura pra lucrar, meter o louco e falar que, ai meu Deus, nós não estamos lucrando, estamos com crise. Mano, eu quero que todos vocês se foda, bando de oportunista safado do caralho. Então, pessoal, para de cair em historinha. Esse pessoal não gosta de nós, não respeita nós, tá querendo só lucrar e não respeita nem o público que vai nos festivais deles, saca? Os festivais dele, o público fica na lama e eles não ligam, eles não se importam, saca? Pra mim, poderia acabar tudo, eu não ligo. Pode acabar um por um.